Radioactive source will continue. E aí, galera, mais um episódio de Escafandro. Sou o André Graciotti, estou aqui com o Jairo Rodrigues. Olá. E o Ramon Vitral. E aí? Vamos falar do John Wick 3. Vamos falar de John Wick no geral, né? É, uma grande franquia de ação que tá vindo aí e vai aumentando de proporção a cada filme, tanto na escala do filme quanto na bilheteria, vem agradando muito. E tá curiosamente, junto com Missão Impossível, né? Quanto mais filme fazem, mais é respeitado, mais a crítica agrada a crítica e o público. Missão Impossível, a franquia tem uma curiosidade que, quer dizer, não diria que é uma curiosidade, tem uma peculiaridade, que é, cada filme tem um diretor, né? E uma cara, isso é bem legal, né? Uma cara diferente, isso é interessante. Isso é legal. E John Wick não, John Wick é muito consistente, porque é uma visão do cara, que inclusive o diretor foi o dublê do Keanu Reeves no Matrix, né? Eles já eram amigos do Editão e foram fazendo... Mas a ideia, assim, o universo do John Wick, a ideia toda é do roteirista, né? Como é que ele chama, você sabe? Não lembro. Derek Kolstad. E ele só escreveu isso, cara. É mesmo? É. Mas é verdade. E no Missão Impossível agora, acho que eles vão manter junto com o Maguire lá, como é que é o nome do diretor? Maguire mesmo? E o Tom Cruise. Eu acho que porque eles acharam o tom que agradou. Porque realmente, pra mim, o melhor Missão Impossível foi o anterior. Esse último tem questões. O Rogue Nation, pra mim, foi o melhor. Acho que é o mais redondo de história e ação. Esse último Fallout, eu acho que as sequências são épicas, os set pieces, assim, são muito fodas, mas eu acho a história mais é muito fraquinha. Confuso, né? Tem muita coisa. As viradas são fraquinhas, eu acho que em termos de... E é muito tira-massa, parece Scooby-Doo, assim. Mas isso aí sempre foi, isso aí é da série já. Isso aí... Mas eu não gosto muito como a ação integrada na história, eu acho que se perde um pouco em comparação ao anterior. Mas enfim, foram os dois que mais agradaram a crítica e acho que eles vão manter agora com os dois. Então, esse lance da série de cada hora tem um tom com um diretor diferente, talvez se perca... Não, talvez mas ao mesmo tempo pode ser sei lá, pode acrescentar a série porque cria uma linguagem... mas era interessante que cada um era uma coisa que você não espera, né? Pois é. Tirando o J.J. Abrams, o 3 eu acho péssimo. Acho que o pior Missão Impossível o primeiro do é do Brad Bird, é isso? Não. É melhor que o do John Woo. O John Woo é melhor. Sério? Eu acho que o John Woo é melhor. Porque eu acho que tudo do John Woo é horrível. Não, mas o John Woo é caricato. Não. É o negócio caricato do J.J. Abrams, eu acho muito ruim. É o terceiro filme, eu acho muito ruim. Não, o primeiro é do... Brian De Palma. Brian De Palma. Nossa, e Brad Bird. Que o primeiro é de investigação. É um filme de espião. Mas assim, o primeiro, agora ele tinha ele buscava tentar reproduzir a raiz da série ali, né? A gente tá falando de Missão Impossível já, né? Não, mas a gente vai puxando pro tema que, na real, no final das contas, a gente tá falando de filmes de ação, né? Verdade. Então, a franquia Missão Impossível, ela vem da série de TV, acho que dos anos 60, se eu não me engano. E assim, o personagem do Tom Cruise, no caso, se você for comparar, a série era muito caricata, assim, esse é o piloto, esse é o não sei o que, sempre tinha. E tinha um cara que era o mestre dos disfarces. Você assistiu? Eu lembro, eu não assisti, mas eu lembro. Eu era muito pequeno, assim. E aí, no caso, o Tom Cruise seria esse cara que era o mestre dos disfarces, né? Então, a primeira temporada ele tem um pouco esse DNA da série. E aí eles largaram a mão disso e falaram, não, vamos fazer pancadaria. Explosões. Não fala assim. Que aí você ofende o gênero. Não tô ofendendo. Eu gosto de pancadaria e explosão. Não, mas eu gosto da virada que eles transformaram os filmes. Senão ia ser um monte de filme de espião que ia ficar velho. Eu acho que a partir do... Acho que no segundo já, quando chamaram o John Woo, já queriam essa pegada de vamos fazer um filme de ação agora. Aí o John fez aquele filme que é bem esquisito, que todo mundo... É brega. Tem algo meio Michael Bay no filme, de pombas voando, uma fotografia laranja pesada. Mas acho que tem uma coisa kit, caricata, que eu entendo, eu acho que ele é coerente, assim. Ele é tosco, ele tem essa coisa brega, mas, cara, é um filme super... as motos virando cambalhota, é tudo bem assim, só que, porra, é o cara fazendo o que ele gosta de fazer, sabe? Aí vem o terceiro com o J.J. Abrams, com aquele monte de lens flare o tempo inteiro, foi um dos primeiros J.J. Abrams, né? Eu acho muito ruim o terceiro. Muito ruim. E aí virou uma série de que chamavam diretores com nome, assim, e para fazer sequências grandiosas e icônicas. E aí ficou uma série que em cada filme tem 2 ou 3, assim, sequências icônicas. E é legal, assim, virou a marca da série, ter sequências icônicas em cada filme, sabe?
Ele subindo no prédio lá Sim, ele escalando o prédio. Escalando o prédio, que é do Brad Bird, né? E virou uma série, assim, é isso, é um filme de set pieces, assim, das sequências grandiosas de ação e elaboradas, e plot em segundo lugar, e tudo bem também. Mas isso é interessante, porque filmes de ação, no geral, você não espera um plot que seja genial, você espera que ele se sustente o suficiente para que tenha grandes cenas de ação. Que afinal o filme é pra isso, né? Pra entregar cenas épicas ali. Nem todas as séries em todas as franquias ou séries de filme de ação conseguem chegar nesse... conseguem entregar isso, né? Eu, por exemplo, acho os filmes do Bourne muito chatos. Que aí foi uma coisa que eu acho que John Wick foi tipo... Eu vou fazer uma analogia muito idiota aqui. O que o Nirvana foi lá na época do rock, que ele quebrou um padrão muito chato, o John Wick veio pra quebrar o padrão da câmera tremida. Exatamente. Não, você falou duas coisas que eu acho que batem muito, assim. Quando você citou incorporar a ação à história. E eu acho que o John Wick é isso, né? Basicamente, as sequências de ação incorporadas muito bem para o enredo que está sendo contado. E em termos estéticos, é uma tremenda evolução, eu acho. O Honest Trailer do primeiro John Wick, ele fala muito disso, né? Da quebra da câmera tremida, da edição rápida, né? Que ele usa até como exemplo os filmes do Liam Neeson, que as sequências de ação do filme do Liam Neeson tem tipo 5 segundos dele pulando uma cerca, tem tipo 10 ângulos diferentes, porque assim, pra fazer o Liam Neeson pular uma cerca deve dar muito trabalho, sabe? E aí essas tomadas do John Wick, elas são muito eles nos fazem claras, crer que em vários momentos elas não têm cortes até, né? Elas são bem filmadas nesse ponto. E o Bourne, eu acho muito bom, eu gosto muito dos Bourne em termos de trama, de política, então, e de como é contado. Isso é interessante, porque o Bourne ele é mais apegado ao roteiro. Né? Mas a forma como as sequências de ação do Bourne são filmadas, elas de alguma forma representam esse período, e elas são talvez a epítome dessa escola ali entre começo dos anos 2000 e dessa nossa última década, mas estilos vão tudo meio tremido, né? e muitos cortes muito rápidos. O John Wick eu acho que é o que tem de mais interessante em termos desse visual novo, dessa proposta nova, e que ao mesmo tempo ela é mais conservadora em termos de movimentação mas ela é tão mais elegante e refinada, sabe? Mas isso, cara, isso acontece, essa questão do estilo são fases, né? Você tem essa coisa da câmera tremida, foi num extremo ali, começou em algum lugar ali, foi virando uma onda, veio Michael Bay ali. Mas eu acho que o Bourne é que trouxe de volta com gosto, que aí logo depois todo filme de ação então, isso vira uma linguagem do gênero. E John Wick já tá fazendo isso, cara. Essa clareza de ação, cenas mais cruas, com a ação em si uma coisa mais brutal e crua mesmo, isso já também tá virando uma linguagem. E aí você pega os filmes de ação pós-John Wick, eles estão tentando repetir isso já. Isso tá virando um estilo. Colorida, mas assim, eu acho que... E eu sei que você gosta, Jay. Isso não é recente também, nem daqui, né? Por exemplo, você fala esses filmes orientais, tem toda uma escola. The Rage é isso que eu ia falar, mas aí tem toda uma questão técnica também, que fazer filme que dependa da edição, eu tava até vendo um canal que, inclusive, fica a dica, o Rossatron, que é o melhor canal do YouTube pra analisar filme de ação, o cara é muito bom, assim. E aí ele comenta uma coisa muito interessante, que esse lance que veio essa onda de filmes de corte rápido também, porque é muito mais fácil de você filmar e é mais prático e barato. Mesmo, né? É uma questão prático e barato, porque você filma, você faz uns plano contra plano do ator lá, que não precisa de muito treino, qualquer ator faz um soco, e na edição você conserta, você constrói a tensão. Esses filmes de agora que o John Wick tá trazendo pra Hollywood, tá pegando essa estética dos orientais. Mas é legal você falar isso, porque você pegar os filmes do... Calma, eu vou citar ele. O Jack Chan. Tanto é uma estética toda oriental. Isso o que o próprio Jack Chan fazia. Então, você pega os coreanos aí.
tem essa coisa de mostrar câmera, ângulo aberto, menos cortes, mas aí fica mais difícil porque você tem que treinar mais os atores, porque você está confiando mais na fisicalidade deles, né? E mesmo os filmes do Jack Chan na China, você pega, pra ver como foi feito, o cara pega aquela cena que ele bate a porta rebate num prato que cai na cabeça do fulano. Aquilo ele fez 500 mil vezes. Mil vezes. Então, essa que é a dificuldade de se filmar, que cenas que você tem que confiar na coisa prática do que você capta, né? Você depende dos atores performar da forma que tem que ser. Então você precisa de meses de treino, você precisa de repetir milhares de vezes, que é uma coisa que não acontece no cinema de ação Hollywood, porque é só de grana. Pós-2000, porque é mais fácil, não você precisa treinar muito o ator, bota ali. Mas a grana é em tudo, você não gasta no treinamento, tempo, né? Você não gasta em tomada. Então é muito legal o John Wick trazer isso e ter agradado essa estética que, não que seja original, mas talvez no momento de hoje ele seja original, ele esteja quebrando um padrão que seja bom, porque influenciou muitos filmes que vieram depois. O próprio Atomic Blonde, que veio depois com a Charlize Theron, é do diretor, o co-diretor do primeiro filme. Sim. Que o Chad... Não, o Chad é o que Chad ficou, é o né? Que ficou. É o outro lá, que dirigiu Deadpool também. Também que ele já tenta trazer essa estética. E você assiste o indonésio lá, o The Raid, que é assim. E é engraçado você ver, assim... você vê isso, por exemplo, na série do primeira temporada do Demolidor, cara. É muita a pancadaria pesada ali. Eu senti assim, não sei se... Não sei se tem esse link, assim, mas foi bem na época que tinha acabado de rolar o The Raid e o Dredd, que o Dredd pra mim é o The Raid americano ali, não sei se é muito parecido pra essa coincidência. Da coisa do prédio, né? Mas assim, os dois tem, claro, o Dredd não tem tanta cena de pancadaria quanto o Raid, porque o Raid é um filme de artes marciais, no final das contas. Mas essa estética já vinha antes do John Wick, assim, então você vê que não, John Wick de onde vem estabeleceu, assim, ele estabeleceu, e é o que você falou, uma quebra de padrão. Isso aí, que é importante estar no cinema americano no momento que, sabe, que vão fazer diferente de uma maneira que demora mais e que exige mais dos atores, exige mais da construção do ensaio, da forma como é filmado. Isso é muito legal, porque traz também uma coisa que eu acho que tem a ver com a linguagem mais essencial do cinema, sabe? Que é... O amor. Pronto, posso encerrar aqui, né? Acabou a conversa, resumiu. Não, a coisa mais essencial da linguagem do cinema é por isso que eu fico puto quando as pessoas rejeitam o filme de ação, achar que é coisa de menino, é coisa masculina, é coisa boba, porque é só coisa frenética, não tem história, mas, cara, a ação a gramática essencial do cinema tá em movimento, sabe? É contar algo através de movimento. Por isso que se critica muito o filme que é diálogo, assim, plano contra plano, é essencialmente não cinemático, sabe? Diálogo é muito difícil um diálogo de uma forma que seja... Por que você tá filmando aquilo, sabe? Meio que assim, você tem que usar a linguagem, é como você sempre fala no dos quadrinhos, de como usar os quadros, a mudança de página. Então, a essência da gramática do cinema tá no movimento, assim. Tanto que tem uma frase que não sei de quem é, eu vi uma frase que achei muito foda, e o cara fala, there's no such thing as action cinema, assim. Não existe tal coisa como cinema de ação, o cinema é ação, sabe? Eu acho muito foda isso. Então, quando você parar pra pensar, a galera que sabe usar essa gramática mais essencial de que é captar como as coisas se movimentam no quadro e pra contar uma história a partir disso. Porra, é muito foda. Se você pensar, desde lá da essência do cinema, lá no coração do Potequim, a escada de Odessa, né, que é da escadaria, aqui quando se fala que é o nascimento da gramática do cinema, se fala muito da edição, porque é como se enquadra os quadros, né, para contar uma história, mas quando você pensar, é uma sequência de ação, sabe? É nem descendo a escada, as pessoas correndo uma escada, então assim, desde o começo, o roubo de trem, lá dos irmãos Lumière lá, é uma sequência de ação, sabe? Então, a ação tá na essência do cinema. Eu queria que as pessoas enxergassem isso ao invés de rejeitar, porque não conta uma história. Cara, história não tá na essência do cinema. Eu acho que a essência tá no como você vai contar algo através de movimento, assim. E com isso você para pra pensar que... Eu não sei o que mais tem que acrescentar. Parabéns, André. Cinema... Eu achei essa reflexão brilhante. Não, de verdade, assim, então... Estudei. Também não sei aonde... Estudou. Não sei pra onde ir. Mas o cinema, ele nasceu sem som, então ele nasceu sem o diálogo, né? Não, mas não é questão de diálogo. Não, eu entendo o que você tá falando, porque no final a história tá lá, mas
A gente que tem que interpretar ela, não é? Ela não tá... É como conta, assim. O crítico lá, o Roger Ebert, também, que assim fala, não importa que o filme conte, mas como conta. Então, eu acho que o como já é ação, já é insinuação, sabe? Então, a gente tem que parar de rejeitar os filmes por causa do pôster, por causa da história, porque não tem história. Cara, não interessa, sabe? O que interessa é como vai ser feito. E, assim, esse filme de ação de agora, que o John Wick tá trazendo... Porra, os caras estão indo na essência da coisa, que é a gramática do cinema, captar movimento, sabe? Eu acho incrível. E John Wick é o que eu mais gosto, porque ele tem ele é coreografado como se fosse um musical, que às vezes é meio coreografado, mas, porra, é brilhante, assim, a forma como... É um musical, tanto que eu adoro, né, que esse novo tem uma cena que é no teatro, com balé no fundo, assim. Sim. Então... Ele tem essa coisa meio musical, ele tem humor que é meio de filme de comédia física, que tanto que eles fazem homenagem a Buster Keaton lá no segundo filme, começa com a imagem do Buster Keaton, que na época do Chaplin, desse tipo de humor físico, né? Do cara caindo, virando cambalhota, capotando. Isso, eles trazem tudo isso, cara, no fim das contas, John Wick é o resumo do cinema, pronto. Acabou. Não tem mais o que dizer. Não, mas é genial. Eu acho que... E tem outros, um grande mérito... em relação a isso mesmo, da forma como ele opta por investir na ação e dar um espaço mínimo para uma trama que é um fiapo, assim, é libertador, assim. Libertador, ele exato. romper com obrigações que as pessoas esperam, com obrigações, né? Com convenções esperadas pelas pessoas e estabelecer suas próprias regras, né? Uhum. E as regras dentro da qual o universo do John Wick vive, eu acho que, na verdade, eu acho mais interessante do que a ação, assim. Eu acho a ação incrível, eu adoro ver as cenas de ação, mas ao mesmo tempo, assim, eu fico super curioso pra saber qual vai ser o elemento novo que vão me apresentar, sabe? Por exemplo, nesse filme agora teve a história do taxista, né? De expansão do universo, assim. De expansão do universo, assim, porque parece que é isso, né? A gente, de filme pra filme, parece que ele tá... escalonando. E abrindo o escopo, assim. O que vocês têm autorização de ver agora, sabe? E é muito videogame, né? Que a gente tá vendo ele passando de fase, chegando em novos chefões e, tipo, você acabou essa missão, agora pra onde que você tem que passar? E, assim, videogame não só nessa narrativa de fase e etapa, mas também na forma como filma, né? Que tem sequências, isso é bem óbvio, que são esses jogos de tiro em primeira pessoa, né? E assim, cara, eu adoro as regras, sabe? Nesse filme novo a gente viu o taxista, ele entregando, na hora que ele tá fugindo, ele entrega a moeda pro taxista. E no filme anterior tem toda aquela sequência que são os russos arrumando um monte de táxi. Então tem uma coisa assim, será que todos os taxistas fazem parte desse universo? E assim, no 2 também teve a sequência do dono do hotel lá, o gerente do hotel, mostrando pra ele como ele controla toda uma galera. Então, a verdade é que parece que todo mundo sabe quem é o John Wick. Esse é um universo que parece que todo mundo tá... conhece quais são as regras desse jogo, tipo, que o John Wick é uma figura de conhecimento pleno, sabe? Eu começo a suspeitar que a gente não tá vendo um submundo, mas tá vendo um mundo que tá todo mundo atuando como os personagens pra manter aquela dinâmica funcionando, sabe? Sim. Enfim, eu tô muito curioso isso é muito legal pra ver quais são as regras novas que eles vão impor e passar e apresentar pra gente. Esse conceito da hiperrealidade, né? Muita gente fala que no final do segundo termina com ele correndo e todo mundo na cidade pode ser um assassino. Mas que exagero, Nova York inteira. Mas, cara, não interessa, é hiperrealidade. Você tá vendo um mundo muito próprio. Por isso que eles exploram isso de uma forma estética, que eu acho muito foda também. Esse lance de lutar na frente de uma tela de neon com... não interessa se é plausível ou não, sabe? Mas eles estão explorando uma realidade muito própria ali. Eles vão fundo nisso, sabe? É ingênuo, pode ser bobo, entre aspas, mas assim, eles vão até o fundo. E cara, eu vou sempre admirar quem compra suas próprias ideias e vai até o fim, assim. Não, e eu acho que dentro disso aí que você tá falando, de comprar essas ideias, estabelecer as regras do jogo, tem toda uma escola de filmes que a gente gosta muito aqui, que a gente já exaltou pra caramba, né? Que é tipo, que é o próprio John Wick, que é o Mad Max e que é o Dredd, né? Que eu acho que foi um filme que talvez tenha saído um pouco cedo demais, né? À frente do seu tempo. Talvez, sabe? Que hoje talvez ele fosse visto mais como um semelhante entre esses, assim. Que é um filme ele que... estaria dentro daquele... Não universo, tá dentro daqueles...
gênero novo, né? Não é tá refrescando o gênero. Ele faz parte dessa onda que tá... De um movimento, assim. tá Dredd refrescando o juiz, né? Pra cada pessoa não esteja entendendo o que a gente tá falando. É o Exatamente. juiz em português? Não, acho que é só Dredd. Acho Ficou, que é só né? Dredd. Assim, é uma Você nova não é versão o do Sylvester Dredd Stallone. do Não é do Stallone, né? é o novo. não vejo do Dredd. Stallone. Mas é muito legal esse lance da hiperrealidade, e eu adorei que eles não só expandiram pra fazer uma coisa só maior e mais barulhenta, mas eles vão expandindo o universo de uma forma muito interessante, porque assim, no segundo eles introduzem essa coisa do clã de assassinos que controla, que está todo espalha pela cidade, tem o Morgan Freeman, não, O Lawrence Morpheus, o Lawrence Fishburne, que ele faz o meio renegado ali, que trabalha a maneira dele com os pombos. Aí a internet no terceiro ele fala, é muito bom, cara. E aí tem todo esse universo de personagens que controlam certas coisas na cidade, que você pensa, é uma galera que trabalha fora da sociedade, né? A parte das regras da sociedade, até porque eles são assassinos, mas ao mesmo tempo eles têm as próprias regras, né? Eles têm que seguir restritamente. Então, assim, eles são assassinos, são vilões, fora das regras, mas ao mesmo tempo ele tem as regras deles. E o terceiro é muito engraçado, que ele leva até as últimas consequências esse lance das regras. Tem um personagem que é uma juíza, que eu achei hilário, assim, tem um personagem juíza, achei maravilhoso, porque é isso, tem tanta regra que tem que ter uma juíza pra punir as pessoas e fazer com que todo mundo cumpra as coisas. E eles levam as coisas para umas consequências da sequência que me lembrou, igual pique-pega lá, quando ele chega e encosta na escada, aqui você não pode matar. Cara, eu dei tanta risada nessa cena, eu achei muito brilhante, assim. Que é isso, é muito ingênuo, mas é isso, se você não for ingênuo nas suas ideias, você não pode ter dúvida delas, sabe? Assim. Mas é engraçado porque, assim, se você pega o primeiro filme, ele é muito mais contido ali, né? Ele tem uma gangue de, sei lá, não sei se eu não lembro, acho que os caras são russos, né? Se não me engano. Deve ser. Enfim, o cara tá atrás de uma gangue de rua, assim. Por causa do cachorro. Os mafiosos por causa do cachorro, mas não tem toda todo esse universo criado ainda, né? Existem elementos lá. Você tem moeda, acho que, se não me engano, o hotel já aparece no primeiro, né? Não lembro. Não lembro. Parece o hotel? O continente? Então, o cara já tinha... Tá plantado ali, mas não tá explorado. A ideia tá ali, mas não tá tão explorada. Ele é bem mais contido, ele é mais pé no chão. E aí você vai escalonando isso num nível que pra mim parece muito com a série do Velozes e Furiosos, que você pega o primeiro filme, é um filme sobre uns caras que estão tirando racha e se metem em umas confusões muito do barulho ali. E aí o próximo filme, 10 anos depois, tem um cara com superpoderes, sabe? Então... eu acho que... Mas eu acho que é menos consistente do que... E o John Wick parece, sei lá, foi mais... As escolhas deles em relação à construção desse universo parecem mais consciente, assim. Não, sem dúvida. Mais consistente, assim. É o mesmo universo que vai expandindo. O Velozes e Furiosos já virou outra coisa, assim, tipo, né? vale tudo. As regras vale são tão tudo, claras, né? O John Wick, assim, eu repito muito isso de parecer como um videogame, né? De ter, tipo... o lugar onde você entra pra comprar suas armas, pra se abastecer, pra recuperar energia, e tipo, ali você tá seguro. E aí você tem uma missão, você tem que fazer não sei o quê, encontrar tal pessoa que vai te dar a arma, ou você pode ir no médico que vai te recuperar, e aí você tem que dar moeda. Cara, a ideia de ter uma moeda que você gasta, que você recupera, que você troca... E o médico que para de atender ele quando dá o tempo. Cara, é tão bom isso, eu acho tão genial essa coisa das regras serem bem estritas. Essa assim. mitologia que eles criaram eu acho que diferencia essa franquia das outras. Não é apenas mais um filme de vingança do cara que quer se vingar, como era o primeiro. Sabe? Assim, não que isso seja algo tão assim, elaborado, tão incrível. Não, mas... é a simplicidade da coisa, sabe? Ele cria umas regrinhas e as regrinhas... E as possibilidades que isso cria também. As possibilidades até de quando você... descumpre a regra. Tipo, agora você... Olha, é como se fosse realmente um videogame. Você tem que matar esse cara. Mas se você matar esse cara, você vai virar o caçador. Vai virar o caçado. Então, assim... jogo 3. Vamos lá, a missão. Fugir. Sabe? Enquanto antes você estava caçando, agora você passa a ser caçado. E é legal que cada filme ele realmente começa onde o outro acabou, né? Exatamente depois. Você consegue assistir os 3 pode na sequência. Pode ser uma franquia que, sei lá, pode ser 10 filmes e no final das contas tem passado uma semana. Sim, mas aí vai depender muito também do Keanu Reeves. Inclusive, né, os primeiros 10, 15 minutos desse terceiro é brilhante, né? Porque começa já no pau ali. A melhor sequência do filme tá logo no começo. Isso que é meio foda, né? Aí tem a luta lá que ele mata o cara com um livro. Cara. Não, mas é porque o começo é tão bom assim. Os coices de cavalo. Tem a luta de faca lá, muito mas foda. Mas é que esse começo tem muito essa...
a questão do relógio batendo ali, ele tem um tempo da tensão dele, resolver. do tempo. Não, é muito foda. E isso trouxe uma dinâmica para esse comecinho do filme que, de repente, talvez pro resto do filme tenha resultado numa queda de ritmo, né? E quando ele constrói a arma pra dar um tiro. Nossa, Puta, demais. Ele monta a arma todinha, junta 5 armas diferentes pra dar um tiro, isso acabou. naquela cara. tensão do tempo Na passando. É muito bom. Então tem esse humor, assim, que é meio tiração de sarro, auto-tiração de sarro, que é isso, eles levam as consequências, porque faz parte daquele universo, sabe? O primeiro filme é um filme de vingança, porque tem a coisa do cachorrinho e tal, que claro que é absurdo ainda, mas não tá o universo tão expandido. E é legal saber expandir esse universo de uma forma que... O William Dafoe, né? O William Dafoe, ele é um sniper lá. É legal como essa forma de expandir esse universo de uma forma muito... É isso, nada genial, mas assim, sabe ser ingênuo e sabe comprar essas ideias e usar essas possibilidades que vai abrindo. Eu acho que faz muito sentido todas as escolhas que eles fazem, assim, inclusive do grande chefão da The Table lá, como é que ele chama em português? Da cúpula de assassinos lá, tá no meio do deserto. Isolado, é o lugar mais afastado da cidade possível, onde ele não pode ser achado. Tanto que é uma coisa meio mística, assim, você vai andando no deserto, quando ele fala, o Bron fala pra ele, você anda, aí você vai quase morrer, você vai andar mais um pouco, aí você vai achar ele. Tipo, maravilhoso, não, aí cara. ele vai te achar, né? Ele vai te achar. E é isso que ele vai lá e faz mesmo, sem saber onde chegar, aí o cara acha. Então tem toda uma coisa meio quase mitológica, e faz todo sentido o cara tá no meio do deserto, porque é uma organização criminosa, assim, então ele não pode estar na cidade, sabe? Mas você Eu adorei falou isso, assim. de ser mitológica, é interessante porque a série, assim, de uma maneira geral, tá construindo... Eles usam elementos e questões, assim, que me lembram a religião, assim, sabe? O segundo era muito nisso. Então, muitas figuras religiosas tem gregas. No terceiro também, né? Que ele usa, que ele tem o... Não, ele é excomungado, cara. Então, mas que o ele segundo tem é toda muito coisa forte. do crucifixo, tem toda coisa... É verdade. Mas o segundo, o tempo todo tem imagens de deuses gregos. Isso, eu ia falar, tem um imaginário religioso, assim, sabe? É muito louco, é como se eles fossem deuses na cidade, lutando entre eles controlam as engrenagens. É, assim. exato. E é bem... eu acho que, assim, você consegue fazer essa comparação dos filmes, assim, especialmente do primeiro pro segundo, porque em algum momento você começa a ver que as pessoas na rua não se importa se estão dando tiros, se estão lutando, se estão matando. No primeiro, não. No primeiro ele entra quando ele entra na boate, a galera sai correndo. Talvez essa ideia vai sendo construída no roteiro, assim, quando eles vão fazer um segundo filme, de que, cara, isso aqui tá acontecendo, é o que você falou, da hiperrealidade, né? E acho super legal dessa... Não sei também se esqueceram de mandar os extras correrem. Não, mas isso acontece... Tem uma cena que eu achei engraçada nesse terceiro, que é logo no começo ele brigando lá na biblioteca e você vê no fundo umas pessoas... as pessoas estão passando. Comendo e elas estão sentadas no computador, assim. Sim. Não, tem várias cenas que a galera que tá no fundo, os figurantes mas exatamente, acho que assim, é um pouco isso. Ao mesmo tempo que eles dão essas regras, a gente não sabe nada das regras. Tipo, a gente tá sabe, aprendendo a gente ao longo tem um fiapo, assim, a gente tem o que tá na superfície desse manual, assim, é a primeira página, sabe? Agora, o que pode, sabe, podem dar agora explicações pra gente que a gente não faz ideia de como funciona isso aí, sabe? Na real, eu espero que eles não expliquem muito. Eu espero que pra mim, o que é legal da franquia do John Wick? pouquíssimo expositivo, né? Isso, você sai do filme, você termina o filme e você fala, cara, eu tô com mais perguntas do que eu tinha antes, sabe? Você não sai com as respostas, você sai com mais perguntas. Isso é legal, porque hoje em dia é tudo tão... existe uma necessidade de se explicar tudo, de justificar tudo. E fala, mano, cadê eu preciso desse mistério, sabe? Eu gosto disso. É o benefício de quando você faz um bom filme de ação, você deixa que a ação vai te contando a história, sabe? É por isso que Mad Max é o melhor filme do século, sabe? Porque ele faz isso da forma mais perfeita possível. Mas, por exemplo, falando de Mad Max, em nenhum momento do filme eles citam o braço da... Não cita nada. E pra nada. mim isso é fantástico, cara. Não citam nada. O John Wick também tem pouquíssima exposição. Às vezes tem uns diálogos que eles falam, você não pode ter feito isso, mas nunca é uma coisa prévia pra gente entender o que vai acontecer. É isso. Você tá sempre um passo atrás do que as coisas que acontecem. E tipo, eu vou imaginar que ele encostando na escada, o outro não pode matar ele, sabe? Não, eles vão usar isso como humor também pro filme, sabe? As regras são tão regras que é beiro ridículo. E tipo, vamos lá, o personagem leva aquilo a sério, sabe? Porra, é muito bom, cara. É difícil ver blockbuster, que agora já é um blockbuster, né? Primeiro talvez não era. É um blockbuster, quanto custou esse filme, sei lá? Não tanto assim quanto você
sei lá, Porra, se você comparar eu vi com o que- filme da Marvel. Eu vi que tá aquele normal. cenário final lá, daquele de vidro, que é da Aham. luta final, custou 4 milhões só pra construir aquilo ali. Eu vi o Chad na entrevista dele. É. E 4 milhões num filme que não é lá da O primeiro Marvel. filme acho que foi 40 milhões, o primeiro. Acho que foi Esse deve ter beirado uns esse- 100, vai? é. Então, mas aí que tá, ele vai ganhando essa grana de Vai. volta, né? Mas eles sabem expandir sem parecer simplesmente. Que entrou mais grana. Tudo bem, contrata a Halle Berry pra fazer uma cena lá dela batendo. Eu acho. Aí começam as minhas questões um pouco com esse terceiro. Eu acho que a Halle Berry poderia ser um personagem que poderia voltar, pra ter mais sentido dela entrar na trama. Eu acho que fez falta aquele assassino do segundo, que pra mim o segundo é obra-prima. O segundo pra mim é. Então, é que eles É tentaram perfeito. substituir com o personagem do Aquele- Mark da Cascos nesse caso aí. Pode ser. Mas ele não tem a mesma presença. O Cassius, né? Cassius, eu acho que é o nome dele. O outro assassino do segundo filme, que ele briga com ele umas 3 vezes. E ele é um que tem embate pau a pau com o John Wick. Que tem uma cena que ele fica atirando no outro escondido. Cara, é muito gênio. É muito gênio. E eu adoro esse personagem, que ele é o grande conflito, assim, dele no segundo filme. Ele não voltou pro terceiro. Não sei se é uma questão do contrato. Mas é do porque ator. no final do segundo ele termina com uma faca no peito. né? Mas ele tá vivo. Então, fica aberto. Se o John Wick caiu aberto. daquele prédio de 10 andares e não morreu no fim. Exatamente, mas aí, sei lá, isso fica pra... Mas aí- Quem sabe ele não volta no Eles quarto. tentam, você pode- eles tentam colocar esses personagens, a Halle Berry e o vilão, como um personagem assim, que vão ser meio parceiros, uns sidekicks assim, mas que acho que não colou Os muito. dois personagens que eu mais gostei novos desse Do terceiro são aqueles dois... do The Raid. Os dois The Raid que lutam, que tem a luta mais brutal com ele, assim, que dá um pau nele até ele ganhar, e eles mostram, cara, você é foda, hein, você é o John fica Wick admirando mesmo. ele, né? E assim, e a luta termina sem ele matar os caras, sobrevivendo e falando, pô, Como sinal de curti, respeito. hein, curti, vamos conversar depois. Eu queria ver mais desses dois ali, sabe? Que é uma coisa que rolou no outro com o Cassius. Uma hora eles entram eles estão brigando, eles caem da escada. Eles caem no hotel, Eles né? caem no hotel, aí não podem mais não brigar. pode mais Aí eles brigar, param eles vão tomar um e drink. vão tomar um drink, cara. Eu queria só que Hollywood fizesse mais filme assim, só isso que eu queria. É muito bom. Mas enfim, e aí a crítica também que eu vi fazendo, que eu acho que faz sentido. Esse terceiro, já dá pra notar que assim, o Keanu Reeves tá com 50 e caralhada anos, 55, Essa cena 54. fica bem clara, essa que o porque- Ramon falou, porque realmente a gente sabe que aqueles caras lutam pra caralho, assim. Eles são foda, assim, os dois do The Raid. Eles E são mestres naquela arte lá. E assim, por mais que o Keanu Reeves se esforce de treinar, ele já tá com 50 anos, É visível, cara? né? Que ele é mais lento, né? E aí fica meio coreografado demais, né? E aí você sabe que os caras estão... Mesmo o Mark da Cascos também, o cara é artista marcial desde sempre. Então, as lutas entre os dois, você sabe que a coreografia foi feita pra um cara não parecer mais foda do que o outro. Mas aí dá pra ver, tem uma cena que ele pega um braço e o outro braço do cara fica assim, tomando soco e o braço soa. Uhum. Aí tem uma cena que dá pra perceber que tá Mas eu acho que a coreografado gente pra... vai ver uma tendência deles incorporarem isso bem no filme, do tipo... nos próximos. Querendo ou não... Que ele vai ficar O John velho. Wick, ele tá muito machucado, né? Assim, não é que ele vai ficar velho, porque até agora se passou uma semana, talvez, desde os acontecimentos do primeiro filme. Se passou muito pouco Tudo tempo. bem, mas o Mas Keanu o meu Reeves- ponto é que o Keanu Reeves, pro filme, passagem de tempo na vida real, eles têm como suavizar, sabe? O cabelo dele, as rugas, não é que isso vai ser incorporado. Mas fisicamente, como ele tá muito fudido, Entendi. muito machucado, eles podem incorporar isso no roteiro. Sim, faz tipo, sentido. Ele vai usar só arma. Vai ser isso. Pode ser. não, eu Mas acho o sim roteiro- que o tempo pode passar, ele tá cada vez mais fudido, mas ele sempre vai arrumar a solução, sabe? Tipo, a barra de energia dele ali do videogame tá cada vez mais curta. Não, mas vai ficar cada vez mais difícil filmar ele batendo em uns caras do The com Raid que são certeza. foda, sabe? Mas Eles têm aí que ir mais vai rápido. ter que Não. resolver esse tipo. A mesma é o que coisa... a gente tá falando também, né? Tipo, se o Liam Neeson conseguir fazer aquela sequência... cara. Então, mas aí que tá. Conseguem Mas com aí- a edição, né? Então, a edição que dá um jeito. Exato, porque aí você quebra... mas assim, aí é um problema que eles Sim, têm que tem que resolver, resolver. e eu tenho certeza que eles vão É a conseguir mesma coisa do resolver. Tom Cruise. Ele não dá pra ficar quebrando o joelho, a tornozelo em cada filme que ele fizer. Uma hora ele vai quebrar, vai demorar 5 meses pra entendeu? Ele já tá quase 60 também. Então, assim, esses caras de ação, que são caras que já estão ficando velhos, é foda. Não sei. E são dois filmes que exigem muito dos caras, né? O Tom Cruise também ele treina, por mais que não seja tão físico igual o Keanu Reeves, de trabalho de luta marcial. No roteiro original Mas ele do tem que se John Wick, cair ele e se tinha esbolachar. 70 anos. No roteiro original, o personagem tem 70 anos. Roteiro original? É. Ah, é? Aí então quando o Keanu Reeves entra
na crew, lá na equipe, 70. aí o cara muda um pouco o roteiro pra Caralho, baixar. vai estar na cadeira de roda com um metralhadora, assim. Então, no final, talvez isso já tenha soluções pra isso na cabeça dos caras. Eu espero né? que... É porque, assim, eles chamam de gun fu, né? Essa arte. Eu só espero que não seja muito gun, que aí fica chato também. Porque é isso, com o tempo, se ele não vai poder virar tanto cambalhota, vamos botar mais arma. Aí eu acho que fica meio chato. Eu acho aquela sequência da Halle Berry, eu acho que tem muito tiro. Mas também ali tem dog fu, né? Tem uns cachorros, né? Eu acho que aquela sequência da Halle Berry tem tiro demais. E esse é um outro probleminha que eu acho desse. Se estende demais certas coisas e se repetem. Por exemplo, o cavalo dá coice 2 vezes. Podia ser só uma vez. Não, A cena da Halle Berry tem tiro demais. Eu queria ver mais luta física dela. É tipo a última cena, que ele briga não só com 2, ele briga com 4. Chega uma hora que dá uma cansada. Sim. Eu gosto que eles estejam, revelando novas informações, abrindo o escopo desse universo. Mas, sim, eu também prefiro coisas menores, sabe? E assim... Menores, assim... menores, mais próximos do primeiro, sabe? Mais próximos do que foi o primeiro. Eu acho o segundo melhor. O segundo é mais redondo. Também. Eu acho o segundo mais legal. Mas eu também não espero que fique ampliando e até chegar ao ponto de uma guerra, tipo, mundial, todo mundo caçando o John Wick. Espaço, pra lua. Mas eu acho, cara, eu queria ver, assim, que... sabe, que a gente chegasse... De verdade, eu não vejo problema, desde que eles sejam criativos, continuem apresentando coisas novas, sei lá, num John Wick 15, sabe? Uma coisa, assim, que vai apresentando coisas novas e interessantes. Tipo, se eles souberem administrar isso, porra, brilhante, sabe? Eu acho a franquia mais promissora, assim. Por mais que a gente até discutiu com o Jairo, que a gente viu junto. No final, eu fiquei um pouco... Não gostei muito desse final, não, do terceiro. Porque o segundo... Já vou conectar o que você está falando. O segundo termina num gancho, mas é um gancho que é um gancho de conclusão. Pra mim, ele sugere algo maior. Não é que necessariamente precisava continuar. Pra mim, se terminasse ali no segundo, tava ótimo, assim. Sim. O segundo, pra mim, é redondíssimo, assim. Esse já termina... Eu não entendi muito bem aquela traição do cara que vai pra um lado e vai pro outro, o dono até dá um tiro nele. Eu achei aquela virada meio parece Jon Snow em Game of Thrones, assim. Típica de Game of Thrones. Mas aí ele cai, aí encontra o Lawrence Fishburne lá, vamos se vingar. Pra mim, esse gancho já não foi tão satisfatório pra concluir o filme. Sim. Mas aí quando eu fiquei sabendo agora, a gente viu hoje, inclusive, a notícia, né, que anunciaram o quarto. Anunciaram o quarto, porque bombou de bilheteria, tirou Vingadores da bilheteria, né, do topo. Então, assim, claro que vão continuar fazendo e vão fazer 15. Eu também, eu acho que mesmo assim, acho que é muito promissor, porque até agora eles estão sabendo expandir, estão sabendo explorar mais possibilidades e mais possibilidades dele matando gente em cima de cavalo, em cima de moto, com espada, sem espada. E eles estão sendo criativos de forma muito, muito interessante, muito legal. Sim. E o mais importante, estão sabendo ser consistentes no que eles querem contar. E bons na forma de fazer, ainda é muito competente, sabe? O filme é muito bonito. Esteticamente, incrível. Só analisar a fotografia dele, som, eu sempre falo. É um filme que não precisava ser tão bonito e é bonito pra caralho, assim. Eu tava vendo, o som também, né? Que é as porradas. O diretor de fotografia é o mesmo do que faz o filme do Guilherme Del Toro, sabe? Então, tudo no filme, qualquer cena de mínima é bonito pra caralho, o fundo é de uma cor, a frente é de... Eles expandem esse hiperrealismo pra estética que é incrível. Então, assim... Ainda é um filme que tem uma excelência muito grande em todos os aspectos. Então, eu acho que é muito confiável essa equipe que está fazendo essa franquia, é uma galera muito confiável. Eu acho que vai continuar sendo, pelo menos, os filmes muito competentes. Eu confio que vai ser bom. O final, pra mim, aquela olhada dele pro Morpheus lá, basicamente ele falando, tipo, agora é pessoal, sabe? Agora sou eu, assim, agora é pra valer, agora a coisa ficou séria, sabe? Qual é a última fala dele mesmo? Ele fala assim, eu tô puto. Assim. Agora eu tô puto, vamos resolver essa merda aqui. Porque o personagem do Fishburne fica perguntando pra ele, você não tá puto? Você não tá puto? Sim, eu tô puto. Agora é pessoal, sabe? E sei lá, tem muita coisa. Cara, eu acho que logo mais, nesse quarto filme aí, ou talvez no quinto, enfim, seja qual for, logo mais a Carrie-Anne Moss aparece, sabe? Será, cara? Nossa. Pode crer, ela vai ser uma vilã, vamos botar ela de vilã. Claro que vão... Porque faz homenagem no filme, sempre tem a frase do Matrix, né? Por isso que eles fazem homenagem. Você viu essa do Guns? Lots of Guns. É a frase do Matrix. E no anterior também tem alguma fala dele que é do Matrix. Ou do Lawrence Fishburne fala alguma fala do Morpheus. Sim. É por causa disso, porque o cara era o dublê dele.
Mas desculpa, velho. Não, e aí você acha que... exatamente velho, eu acho que ia ser que- muito maravilhoso. Isso é uma forma de fazer autorreferência legal. Sim. É uma piada interna entre eles. Sim, enfim, eu tô curioso, sabe? Tinha que trazer o Hugo lá, como é que é? O Waving. Já pensou? Não duvido, cara. Tipo, tem filme pra caramba, eles podem inventar muita coisa, muita regra, e aí, tipo, eu tenho certeza que vai ter, que quando ele destruir toda essa corporação aí, toda essa galera da... Como é que chama? High Table, né? Eu esqueci como é que chama. Ele vai descobrir que alta existe algo maior, sabe? Que quem controla a Table e... Vai ter mais e aí camadas. tem a fase seguinte, sabe? E a coisa vai crescendo e vai chegar, sabe? Porra, aí chega as naves espaciais, sabe? Tipo, ele vai pro espaço. enfim, o rumo que isso pode tomar, eu acho incrível e eu acho brilhante e eu acho que, sei lá, mostra, eu acho que se toda essa história de universo cinematográfico Marvel acrescentou algo maior, assim, para cinema, para entretenimento, é mostrar a potencialidade de, sei lá, o que dá para fazer e como se pode pensar a longo prazo e como filmes podem ser vistos como séries podem ser vistos como filmes e eu acho que John Wick pode ser uma das coisas mais divertidas surgidas disso tudo, assim. Eu ia falar mais, mas você fala aí. Não, acabou. Eu vou passar vergonha. Não? Muito bom, isso aí. Gostamos muito dessa série. Tomara que venha aí John Wick 4, John Wick 15, com o Keanu Reeves na cadeira de roda, já velhinho, matando a galera. Eu tenho um certo ressalvo, assim, de achar que vai ser bom pra sempre. Eu acho que 3 filmes estava bom pra mim, mas é o que você falou. Acho que os caras são competentes e eu acho que eles não vão deixar cair a bola. Eu fiquei um pouco frustrado de ter acabado tão aberto no sentido tão gancho assim. Podia ter fechado melhor, mas também é isso. A galera que tá fazendo é muito competente. A parte técnica toda do filme parece que todo mundo é bom no que... São os melhores naquilo ali. Até os treinadores dos cachorros são incríveis, que botaram o cachorro pra subir nas costas dela e morder o saco do cara. Isso que genial. É o que eu falei antes, assim, pra essa cena, os caras tiveram muito dificuldade de fazer, porque o treinamento pra ela durou 5 meses, não só com a Halle Berry e o Keanu Reeves, mas até com os câmeras, com os caras de som. A equipe inteira tinha que participar do treinamento. A equipe inteira tinha que estar lá, porque os cachorros não podiam estar com uma pessoa que eles não estavam acostumados. Então é muito foda, é muito admirável o trabalho que estão fazendo. É um esforço que acho que tem a ver com aquilo que você falou lá no começo de, tipo, de investir a longo prazo, sabe? Uhum. O filme, ele colhe uma coisa que levou meses de investimento, antes mesmo de você começar a filmar. E é isso. Eu acho que se você se considera fã de cinema, acho que você admira filmes que têm esse trabalho, sabe? Que sabem fazer bem esse tipo de trabalho de captar uma sequência de uma forma tão elaborada, assim. Independente de gostar ou não do personagem, cara, é muito admirável esse trabalho que eles fazem. E assim, cara, eu acho que tem uma ligação, também acho que talvez seja conversa para ir além desse podcast, talvez tenha um exclusivo, mas só sobre esse tema, mas eu acho que tem uma conexão sim entre esses filmes de ação e arte que estão muito na essência do que eu acho que a melhor Hollywood tem a oferecer, sabe? De Guerra nas Estrelas, sabe? De filmes de anos 70 que fizeram essa conexão de cinema de arte com filmes de ação, sabe? Um filme de diversão, arte, né? Filme de diversão. E, por exemplo, sabe, eu tô falando dos filmes do Spielberg, de Tubarão, de Contatos do 23º Grau, e George Lucas fazendo Guerra nas Estrelas dos anos 70, que fez toda aquela conexão com a geração da galera da novela Vague, e aí agora a gente tá vendo que são produções muito autorais, e sendo autoral um termo muito abrangente, que a gente tem que definir também o que é, mas de alguma forma eu vejo uma conexão imensa entre o que melhor Hollywood pode oferecer, sabe? Eu acho também. E que é diversão, assim, com muito... com conteúdo, com estética, com visual, com... enfim. É espetáculo, ao mesmo tempo tem toda uma proposta ali sendo colocada, né? Sim. Diante dos nossos olhos. Que bonito isso. Mas é isso aí, John Wick 4, estamos no seu aguardo. Estamos no aguardo. Vamos ver quantos anos vai ter o Keanu Reeves. É isso aí então, hein? Valeu, galera. Até a próxima. Falou. Falou.